Olá, eu sou o Marcão, muito prazer, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Neutralizando. Hoje é dia 7 de novembro de 2022 e hoje pela manhã, como você observa aí na tela do seu computador, celular, seja lá o que for, estava vendo aqui na CNN pelo YouTube. Agora são 31 mil pessoas, mais de 31 mil pessoas neste momento assistindo a essa liberdade de opinião, e já não é a primeira nem segunda vez que determinadas opiniões do Boris Casoy vêm compactuando, não que ele seja conivente com isso, né? Não que ele, eu não quero dizer que ele está sendo conivente com determinadas situações que o Alexandre de Moraes do TSE vem promovendo perante algumas pessoas, bloqueando algumas contas, o que é plausível, porque diante de determinada situação você tem que tomar uma posição mais dura, mais enérgica. Para o quê, pessoal? Para o quê? Para que a mentira não se sobressaia diante da verdade, certo? E infelizmente o Boris Casoy, isso é uma opinião, certo? Em cima de uma situação que eu conheço profundamente e que talvez ele, apesar de ter um vasto conhecimento, certo? Eu o admiro, e apesar dele ter um vasto conhecimento, eu acho que ele não sabe de que algumas regrinhas estão sendo usadas neste momento na sociedade brasileira e nos Estados Unidos. Aliás, no Ocidente, né? E quais são essas regrinhas que o Boris Casoy, repito, apesar do seu vasto conhecimento, não está enxergando diante dos fatos, e que brilhantemente o Alexandre de Moraes enxerga, né? Vários ministros do TSE enxergam, assim também como do STF. Poucos jornalistas enxergam o que eu vou dizer para vocês, e infelizmente o Boris Casoy não enxerga e vem criticando erroneamente várias decisões que, na minha opinião, são plausíveis e assertivas, né? São bem acertadas algumas decisões do Alexandre de Moraes, e que erroneamente, na minha opinião, o Boris Casoy vem o criticando diante dessas decisões que o Alexandre toma, erroneamente no jornal da CNN, no quadro Liberdade de Opinião. Eu já vou explicar para vocês o que são essas regrinhas. São regrinhas utilizadas tanto por nazistas quanto comunistas. E o Ocidente ele está sendo atacado por essas regrinhas há muitos anos. E essas regrinhas, elas vêm crescendo nas mídias sociais, certo? No YouTube, no Facebook, no WhatsApp, no Telegram. E essas regrinhas, né? Uma dessas regrinhas utilizada neste momento por grande maioria de nazistas é repetir a mentira, repetir até que ela se torne verdade. Certo? Infelizmente, alguns jornalistas não sacaram essa regra ainda, ou por falta de conhecimento, por falta de estudar o que foi aplicado no nazismo e o que foi aplicado no comunismo. Hoje, eu falo hoje em 2022, quase entrando em 2023, essas regras elas foram modernizadas e elas estão sendo aplicadas. E jornalistas como Boris Casoy, repito, com vasto conhecimento, não está enxergando essas regrinhas sendo utilizadas na nossa cara, diante da política, diante de vários fatos, e é preciso esclarecer essas situações, é preciso abrir os olhos dessas pessoas, e é para isso que eu estou aqui fazendo esse vídeo, e eu espero que tenha o alcance, que chegue até o Boris Casoy, a vários jornalistas, para que eles abram os olhos diante dessa regrinha que está sendo utilizada. Repetir mentiras até que elas se tornem verdades. E qual que é uma dessas situações, né, que está sendo repetida várias vezes
já há vários anos e que nós precisamos nos atentar. É sobre as urnas eletrônicas. Esses nazistas, no momento, e repito, tá, são regrinhas utilizadas por nazistas e comunistas, só que hoje, desde 2018 até os dias de hoje, até novembro de 2022, nazistas vêm utilizando essa regrinha de repetir a mentira, repetir a mentira, repetir a mentira, até que ela se torne verdade. Vamos lembrar aqui do fato que aconteceu lá no passado do Pizzagate, né? Mentiras, 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 acabaram se tornando verdade, entrou na cabeça de um maluco, até que ele foi lá com um fuzil e matou algumas pessoas, né? Então Alexandre de Moraes, diante da situação das urnas eletrônicas, ele vem tomando decisões corretíssimas em punir pessoas que estão mentindo nas redes sociais, certo? Ele entendeu a regra que está sendo utilizada de mentir, mentir e mentir até tornar essas mentiras verdades e está bloqueando. Isso não é censura, porque bloquear, proibir a mentira não é uma censura, porque ele está vendo que a mentira está se tornando verdade. Então isso sim tem que ser removido, tem que ser bloqueado, porque essas mentiras estão ganhando a cabeça das pessoas honestas, de pessoas trabalhadoras, de pessoas do bem, e essas pessoas de bem que não conhecem essas regrinhas estão acreditando nessas dúvidas, como o caso das urnas, né? E qual que é a dúvida gerada no caso das urnas? De que as urnas são fraudulentas, de que as urnas são corrompidas, certo? Aqui estão roubando para fulano de tal, ou que estão roubando para fulano, para ciclano, para beltrano. E a gente sabe que as urnas elas são 100% confiáveis. Tanto é que se não fosse, nós não teríamos mudança de políticos em todas as regiões do país. Isso é fato. Só que esses jornalistas, né, e aqui eu mando um recado para o Boris Casoy, para prestar atenção quando criticar uma decisão do Alexandre de Moraes nesse sentido, né? Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque ele criticou, né, agora o Marco Cintra, diante de uma decisão, o Boris Casoy criticou o Alexandre de Moraes, não é a primeira nem a segunda vez, por bloquear uma conta do Marco Cintra, aonde ele está gerando dúvida diante das urnas eletrônicas. Olha só, é a velha regrinha sendo utilizada. Repetir, 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 até que a mentira seja transformada em verdade. Então imagine o seguinte, imagine essas mentiras sendo propagadas, ganhando cada vez mais a cabeça de pessoas inocentes que não conhecem essas regras, né, nem estudaram essas regras, e compram essas dúvidas como se fossem verdades. Não, será que existe essa questão de que a urna pode ser realmente fraudada? Porque na urna de uma determinada cidade ninguém votou no Bolsonaro, ou porque numa urna de determinada cidade ninguém votou no Lula. Então esses nazistas, certo? Não estou dizendo aqui que o Marco Cintra é nazista, certo? Eu estou tentando explicar como que essas regrinhas utilizadas, que foi utilizada lá no nazismo, e hoje ela está sendo utilizada de uma forma muito mais moderna. E lembre-se, essa é uma das regras. Existem várias regras diante de um contexto de domínio de determinado país. O Brasil agora, junto com os Estados Unidos, é a bola da vez desse pessoal. Existe uma verdadeira organização criminosa por trás desses assuntos, de repetir, né, dessas regrinhas, de repetir as mentiras até torná-las
verdades. E olha só o nível que nós chegamos, né? O nível de bestialidade que nós chegamos. Basta ver aí as manifestações após o resultado das eleições, onde várias pessoas estão acreditando em várias dessas mentiras. Então isso não é liberdade de opinião. São mentiras que estão sendo propagadas nas redes sociais e as pessoas inocentemente estão sendo enganadas, acreditando em várias dessas mentiras. Basta vocês olharem nas mídias, certo? E uma dessas regrinhas que está dentro desse jogo é tornar, né, é fazer com que a mídia também seja desacreditada. Então a mídia, no meio desse contexto, desse jogo sujo de mentir, 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 até tornar a verdade verdade em mentira, também está no meio desses criminosos, desta poderosa organização criminosa. Certo? Tanto é que a maioria dessas pessoas não olham mais notícias que são vinculadas à mídia, né? Não querem saber mais de Rede Globo, de SBT, de jornais, ou seja, essas pessoas só acreditam em supostas informações que não são informações, são mentiras, são desinformações que chegam através das suas redes sociais. Então essas pessoas entraram nesse jogo criminoso, não acessam mais as verdadeiras informações, e alguns jornalistas, né, como o caso do Boris Casoy, nessa situação, onde ele critica o Alexandre de Moraes sobre a decisão de bloquear uma conta do Marco Sintra, né, onde ele publicou uma dessas dúvidas que é a respeito das urnas eletrônicas, não conhecem essas regras. E é preciso que esses jornalistas, como Boris Casoy, entendam que isso não é opinião. Isso não é liberdade de opinião. Isso sim tem que ser combatido, como o ministro Alexandre de Moraes faz, com muita energia, com muita firmeza e com muita exatidão em combater e bloquear essas contas. Porque se isso se tornar cada vez maior, essas mentiras irão sim se tornar verdades. As pessoas deixarão de ouvir as verdades e aceitar as mentiras. Foi assim que o nazismo tomou conta da Alemanha, foi assim como o comunismo tomou conta, né, de vários países, e isso não pode acontecer. Então jornalistas como Boris Casoy têm que ficarem atentos a esse joguinho sujo, certo? Isso vocês deveriam conhecer, que é a regrinha básica do nazismo e do comunismo é mentir, mentir, mentir até tornar essas mentiras verdadeiras. Então criticar o Alexandre de Moraes nesse momento é corroborar, né, é fortalecer esse jogo sujo de nazismo. Porque quando você critica publicamente no jornal grande como a CNN de que o Alexandre de Moraes está sendo antidemocrático, que ele está censurando, que isso é uma censura, você está fortalecendo o jogo sujo desses criminosos. Você está compactuando, né, com a mentira que está sendo combatida. O Alexandre de Moraes ele está combatendo a mentira. Então quer dizer o seguinte, vamos continuar propagando que a Terra é plana nas redes sociais. A gente sabe que isso é uma mentira. Cientificamente, né, a gente sabe que a Terra é uma esfera. E que essa história de Terra plana é um jogo sujo, é uma mentira. Agora, se a gente não bloquear essas coisas, a mentira acaba se tornando a verdade. A mentira acaba se tornando verdade, sendo propagada repetidas vezes, porque as pessoas, infelizmente, acabam acreditando nessas besteiras, nessas mentiras. Isso é uma regra, e essa regra funciona, certo? E se as pessoas que estão lá no poder não combater esse jogo sujo, a mentira se torna verdade. Então, Boris, antes de você criticar o Alexandre de Moraes quando bloqueia a conta de uma pessoa por propagar mentira, não critique porque ele está contra, porque ele está censurando, não, porque ele conhece o jogo sujo. Ele sabe que isso é uma regra de mentir, 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 até que a mentira se torne verdade. Então compactue da mesma opinião que a dele, porque não é censura.
é combater um jogo sujo utilizado pelo nazismo, ok? Então, um forte abraço a todos, fiquem na paz de Deus e até o próximo vídeo.